Bom, beleza, então. Vamos começar a gravação e começar a aula. É, Essa questão do OCR, para mim, quando eu comecei, como historiador, eu imagino para quem faz história, mas não só isso, para muitos dos jovens formandos em humanidades, que precisam trabalhar com jornal e com uma série de fontes escritas, o uso de um programa que faça a transcrição, que reconheça esses caracteres para você, de uma forma muito mais rápida e automatizada, ele muda a nossa velocidade de pesquisa também, muda a nossa relação com a própria fonte. Quando eu já falei isso para vocês na época da aula sobre a hemeroteca digital, quando eu fiz o mestrado, não tinha, os jornais ainda não estavam digitalizados. Eu trabalhei muito com jornal na década de 1880, porque foi a década da abolição da escravidão. Eu estava estudando as relações e as representações dos debates sobre liberdade através do Carnaval no Rio de Janeiro. Então, eu buscava nos jornais, os jornais foram a minha principal fonte, junto com um conjunto de fontes da polícia. E os jornais estavam só em microfilme, como eu disse para vocês naquela aula. Nunca passou pela minha cabeça um programa que conseguisse ler o jornal para mim e transcrever ele para mim. Isso eu estou falando de 2009, 10 e 2011 foi quando eu defendi o mestrado. Assim, há 10 anos não passava pela minha cabeça usar um recurso como esse. Eu ia para a Biblioteca Nacional, eu não tinha um laptop para levar, porque tinha um problema de ter que estar ligado na bateria, o meu laptop já funcionava só na tomada. Então eu levava cadernos e ficava o dia inteiro lendo e copiando na mão as fontes que me interessavam. E isso, imagina, isso causava uma demora na pesquisa e, obviamente, eu perdia muita coisa também, né? Você acaba passando muita coisa que você não consegue com a leitura manual. Por outro lado, eu conseguia também aprofundar muitas vezes um jornal ou outro que eu não fiz com a busca digital. Mas, enfim, quando eu fui para o doutorado, eu também parti para o recurso digital da busca, mas eu também não usei nenhum recurso de OCR na época. Eu transcrevi tudo manualmente, tudo que me interessava, então muita coisa ficou de fora. As transcrições demandaram muitíssimo tempo, porque foram centenas de edições de jornal por conta da busca digitalizada, da hemeroteca digital, né? Isso fez com que eu gastasse tempo demais digitalizando também, transcrevendo jornais. Isso ali 2013, 14. Já existiam os programas de OCR, mas eu não tinha ideia. Ninguém tinha me ensinado, minha orientadora também não sabia, não era uma coisa comum. Com certeza teria sido outra velocidade de pesquisa, eu poderia ter me dedicado a outras coisas, e eu imagino que isso também vai impactar muito nas pesquisas de vocês. Hoje eu uso esse programa para a maioria das fontes, que são fontes impressas, né? Para a fonte manuscrita, é outro problema, é um outro conjunto de ferramentas e tem outras questões envolvidas, porque a fonte manuscrita ela não tem um padrão específico, ela muda dependendo de quem é a pessoa que escreve, então tem um conjunto aí de complicações e que hoje já tem sim alguns programas tentando dar conta disso. O que eu tenho acompanhado e tentado usar é um programa que chama Transcribers, que é um programa lá agora esqueci de qual universidade, e que eles estão desenvolvendo modelos de reconhecimento automático de caracteres manuscritos, né? HTR, Handwritten Text Recognition, para reconhecer documentos manuscritos. Eles já conseguiram fazer isso muito bem com um conjunto, por exemplo, de escritos do Shakespeare, por exemplo, cartas do Shakespeare. Então ele tem lá um conjunto de cartas que é o cara com a mesma letra. Então, se você transcreve, se você tem um conjunto de fontes na sua mão, que você tem lá 400 páginas escritas pelo mesmo autor, manuscrito, você transcreve ali umas 40, 50, 60 páginas, o programa consegue criar um dicionário, um modelo
para aquela letra e ele transcreve o resto sozinho. Então isso está se avançando bastante nesses últimos anos. Mas no nosso caso aqui é para o reconhecimento de caracteres impressos. Até ele consegue reconhecer se você se for uma escrita de letra de forma, ele consegue escrever. Consegue transcrever, né? Reconhecer. Também você pode treinar o programa, porque ele é feito em cima de um motor, um software. Já não estou vendo a apresentação, professor. Ainda não tem nada, só tem a tela do programa. Vocês estão vendo ele aí? Eu estou a ver algo cinzento só. Cinza, é só isso mesmo, que eu ainda não comecei. Hoje eu não fiz uma apresentação, eu vou mostrar só o programa mesmo. Então, esse tipo de software, ele tem uma vantagem enorme para pesquisa e também para pesquisa online, por exemplo, para você pesquisar na Biblioteca Nacional, enfim, mas também da sua própria pesquisa e processamento dessas fontes. Então, para o meu caso hoje, eu uso muito ele para transcrever jornais e também para transcrever documentação de polícia quando é impressa, por exemplo, se eu estou trabalhando com isso. É um exemplo disso. Então, a minha ideia de hoje é que eu mostre na prática o uso e as limitações desse tipo de programa e que a gente converse um pouco sobre os impactos disso para a pesquisa, né? Uma coisa que eu já adianto a gente não pode confiar 100% nesse tipo de programa. Você não pode colocar a sua pesquisa inteira na mão de um software e dizer assim, bom, agora eu estou tranquilo porque ele reconheceu tudo, né? Boa noite, Vera. Eu não preciso nem me preocupar com a transcrição. Não. Ou então que eu vou pegar todos os jornais que eu vou trabalhar, sei lá, eu estou trabalhando com a eleição do Bolsonaro, eu vou pegar todos os jornais, a Folha de São Paulo, vou jogar ali e ele vai reconhecer sozinho. Vai. Mas você tem que ter cuidados metodológicos, porque é um software que tem suas limitações. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. Inclusive, eu peguei algumas fontes que eu sei que vai dar errado, também para a gente poder ver, tá? O próprio caso da Hemeroteca Digital, no artigo que eu escrevi com o professor Leonardo sobre o uso dela, tem um caso específico da minha pesquisa, que é um personagem que eu estudei e que eu encontrei ele na leitura do jornal, mas que a fonte, aquele resultado não aparece no OCR. Ele não conseguiu reconhecer o caractere, mas eu encontrei lendo. Então, se eu não tivesse lido, eu teria perdido uma fonte muito importante, que era justamente a foto dele, a foto desse sujeito que eu estava estudando. Então, a gente não pode também abrir mão da nossa prática como pesquisador e como leitor atento das fontes, que no caso do historiador, basicamente é isso que nós somos. Seja a fonte uma entrevista, seja um pedaço de papel velho todo cheio de fungo, é isso que a gente faz. Então eu vou passar para o... Fala, Beto, pode falar. Professor, olha, eu lembrei quando a gente estava fazendo, eu estava naquele projeto consigo, e eu fiquei perguntando por que você não me mostrou esse programa? Eu trabalhei aquele trabalho até ficando com dor de coluna, professor. Você e eu só passei a usar, eu só conheci esse programa agora em 2018. Caraca, aquele documento todo que eu ficava fazendo jornal, eu fiquei até doente, cara. Aí quando eu vi essa aqui, disse que porra é isso aí? Por que não podia pegar essa? Cara, eu transcrevi também centenas de páginas. O que acontece? Os nossos jornais, só para contextualizar o pessoal, o Beto foi meu primeiro bolsista na Unilab, né? Ele participou de um projeto de fontes sobre Trinidad e Tobago, ali do final do século XIX e início do XX. Então eram jornais até que eles tinham uma qualidade razoável, dava para transcrever, mas para usar o OCR eles ainda são complicados, mas dá para usar. Mas eu não conhecia esse programa até 2017, foi quando o Beto começou a trabalhar comigo. Eu só comecei a usar isso depois.
E isso muda muito. Você teria tempo de fazer muitas outras coisas na pesquisa, que não fosse só transcrever. Caramba, eu gostei muito quando eu vi. Eu lembrei viajando e fiquei só pensando como ia transcrever aquele documento todo, entendeu? Mas gostei muito. Aquilo ali, para mim, foi assim, minha cabeça fez assim, por que eu nunca usei isso antes? A minha esposa transcreveu muita coisa no meu doutorado também. Todo mundo que estava perto de mim transcrevia um pouquinho das fontes, porque era muita coisa. E no caso desse material com o Beto, tem o agravante de ser em inglês ainda, né? Você ainda tinha que transcrever e ainda tinha que transcrever o inglês do final do 19. Foi um trabalhão. Pelo menos a gente publicou um paper, foi legal. E tem as fontes transcritas que o Beto fez estão online também disponíveis para o pessoal acessar. Mas o trabalho seria outro hoje. Você faria, na verdade, a revisão da transcrição. Isso muda totalmente a pesquisa. Eu também não pesquiso da mesma forma mais, como eu vou mostrar para vocês aqui. Claro que o pessoal, para os historiadores que estudam coisas antes do século XIX, aí complica mais, porque é tudo manuscrito. Mas para nós, especialmente o caso da Unilab, que boa parte das pesquisas são do século XX, de ciências sociais, etc., o uso disso é muito importante. E também para letras, né, pesquisas na área de linguística, tem se usado muito. Tá? Então eu vou mostrar para vocês o programa. Eu não vou mostrar baixar e instalar, porque isso está no tutorial lá e eu acho que está bem explicado. A não ser o pessoal que usa Linux, eu vou fazer um depois para o Linux, porque a instalação dele no Linux é um pouco diferente, tem que ser pelo terminal, por linha de comando. Mas como 95% dos alunos da turma usam Windows, eu fiz o tutorial no Windows, tá? Eu agora não estou vendo mais vocês, então se der alguma coisa errada, sumiu alguma coisa, vocês abram o microfone e me avisem, beleza? Então, esse é o layout do programa. Ele como eu disse, de código aberto. Ele é um pouco diferente no Linux, ele é mais simples. No Windows ele tem outros recursos, na verdade outras características assim, de layout só, mas os recursos são os mesmos. Tá? Eu vou abrir aqui e vocês me digam se vai aparecer uma outra imagem ou se vai ficar só essa tela. Porque às vezes quando a gente bota para compartilhar uma janela, ele não compartilha quando abre outra janela por cima. Mas o programa, quando você abre, ele tem aqui do lado esquerdo o espaço de arquivos de entrada. São os documentos que você vai incluir nesse programa. Tá? Do lado direito, aqui no meio, vai aparecer a imagem do documento que você vai usar. Aqui tem esse lapisinho aqui em cima, né? E se eu clicar, eu vou até puxar um pouco para cá. Não está vindo, o que aconteceu? É porque não tem nada aqui. Então, do lado esquerdo, você tem a entrada, documentos de entrada, as fotos que você vai colocar, por exemplo. E do lado direito aqui você tem a saída. Ele vai mostrar, por exemplo, o resultado do reconhecimento aqui. E no meio vai aparecer o documento. Tá? Nessa pastinha aqui, ele abre aquela janela do sistema para você escolher qual fonte você vai usar. Você também pode, clicando aqui em obter, você também pode digitalizar. Eu não estou com nenhuma impressora ligada aqui nesse computador, mas você pode digitalizar direto da sua impressora, do seu scanner, para cá também. Você pode ver se vai digitalizar com cor, qual a resolução, etc., onde você vai salvar. E aí você digitaliza direto. Se você vai digitalizar um livro, você já digitaliza ele dentro desse programa, já com reconhecimento de caracteres. Aqui, então, eu vou clicar em arquivos e vou clicar nessa pastinha. Nessa seta aqui do lado, ele também te dá a opção de incluir arquivos recentes que você abriu. Você pode incluir. E também você pode capturar a tela. Eu estou vendo uma imagem aqui na tela que eu quero ler, eu quero reconhecer os caracteres que tem ali. Então, você clicando aqui, ele captura
tiro um print da tela para poder salvar direto, tá? Eu vou clicar aqui nessa janela. O que está aparecendo para vocês aí? Apareceu uma janelinha por cima? Não, tá só o programa, né? Só o programa. Tá, o que ele abriu é uma janela do sistema com uma pasta que eu vou escolher, igual vocês abrem qualquer outro arquivo, tá bom? Eu vou escolher um conjunto variado de documentos, tá? E vou botar ali e explico para vocês. Pronto, ele abriu aqui. Por que ele não está querendo... Ah, peraí, deixa eu mandar aqui. Daqui a pouco eu explico para vocês. Ele abriu os documentos que eu selecionei. Então, eu selecionei 3 imagens. Nós temos aqui, a primeira é um jornal de 1917. O segundo é um jornal de 2002, que é o que eu usei no exemplo lá do tutorial. Um PDF sem reconhecimento de caracteres, né? De um documento de 1906. Um livro em PDF escaneado e uma foto de um documento de 1904. Então, são documentos diferentes que eu vou tentar trabalhar com vocês aqui agora, tá? Então, do lado de cá tem a lista de documentos. Se eu clico aqui nesse lapisinho, ó, alternar exibição de painel de saída, ele vai abrir a saída aqui para mim. Aqui do lado vai ter o que ele vai reconhecer, tá bom? Eu não vou começar com esse jornal aqui, porque ele é um jornal muito velho. Os jornais do século, início do 20, até bastante avançado no século 20, eles têm são só colunas, 4, 5 colunas, uma do lado da outra, dificulta muito de ler, são letras muito pequenas. Se é ruim para a gente, também é muito ruim para o programa. Então, eu vou mostrar o primeiro exemplo, o próprio exemplo do tutorial. Então, esse é uma página do JB, do Jornal do Brasil, de outubro de 2002, que é a eleição do Lula, o dia seguinte da eleição do Lula. Está fazendo 10 anos 10 anos não, 18 anos nesse mês. Eu vou dar uma aproximada, se você apertar Ctrl e usar o scroll do seu mouse, ele aproxima, né? Então a gente pode ver que é um jornal que está muito bem digitalizado. Você consegue ler, está tudo bonitinho, está reto. Ele não é um jornal muito complicado. Se eu der uma aproximada assim boa, tá vendo? Você consegue ler de bem pertinho assim. Então está tudo propício para o programa conseguir ler, tá? Então você tem algumas opções. Eu vou só clicando aqui em cima, aqui a gente tem alguns recursos que depois eu vou mostrar. Mas clicando nesse maisinho aqui, ele vai sumir, ele vai como minimizar essa coluna de fontes de entrada aqui, só para a gente ter mais espaço para ver. Bom, para eu reconhecer agora, tem algumas configurações importantes para fazer. Primeiro, aqui no meio, ele vai te dar a opção seguinte: é um texto sem formatação que você quer reconhecer, ou ele é um PDF já formatado? Qual é a diferença disso? Ou esse HOCR quer dizer que ele é um arquivo já reconhecido por um programa de OCR antes, que tem definido ali no próprio documento elementos de metadados, por exemplo, posicionamento de cada caractere, etc. Mas para a gente aqui é mais assim: texto sem formatação quer dizer que é um texto que ainda não passou, não é um PDF formatado ou PDF. Eu vou colocar texto sem formatação. É diferente, por exemplo, de um livro que está em PDF. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outra coisa, você precisa dizer para o programa qual é o idioma desse documento. Ele está escrito em qual língua? Português, inglês, etc. Então aqui, ó, é o botão de reconhecimento. Eu separei meu copo d'água e larguei em algum lugar da casa, não trouxe aqui. Beleza, depois eu pego.
ele já está me dizendo, ó, reconhecer tudo em português do Brasil, mas vamos que aquele tivesse escrito em inglês. Então eu vou clicar na seta aqui do lado, ele me dá algumas opções. No meu caso, ele já tem o português e o inglês. Porque como eu mostrei no tutorial, na hora da instalação, ele já reconheceu o meu sistema em português. Então eu poderia escolher, ó, é português de Portugal ou do Brasil? Português do Brasil. Mas se não tivesse o português, eu teria que incluir o português. Então eu teria que vir em configurações, é essa engrenagemzinha aqui, ó. Ele abre umas opções, né? Detectar idiomas novamente, aqui no meu caso ele já detectou o português. Mas eu poderia vir aqui em gerenciar idiomas. Ele não vai abrir para vocês. Eu vou mudar o jeito de compartilhar para vocês poderem ver tudo, tá? Olha, eu não estou vendo o chat. Se surgir alguma coisa para eu responder, alguma dúvida, alguém me avise, tá bom? Professor, eu tenho. Diga. Eu fui no gerenciador de idioma e não consegui colocar no meu o inglês, o português, não, só está em inglês. Tem um macetezinho que eu vou mostrar agora, tá? Eu vou compartilhar a tela inteira. Como baixar esse programa, prof? Oi? Como baixar esse programa? Como buscar por ele? Qual é o nome do programa? O programa chama G-Image Reader. Eu vou botar escrito para você aí, tá bom? E vou botar o link para baixar. No seu caso, que é o Linux, eu tenho lá as explicações, eu te passo também, tá bom? Tá certo. Então, Elisiane e o resto do pessoal, se não tem o português aqui, vocês vão clicar aqui em gerenciar idiomas. Agora vocês estão vendo essa janelinha por cima, não estão? Alguém dá aí sim ou não? Sim. Ah, beleza. Eu fiz esse passo a passo aí. Pronto, eu vou te mostrar um outro elemento que pode ter te dado problema. Então, o meu já está em inglês, mas vamos supor que eu queira incluir o espanhol. Não está na ordem alfabética, não? Deixa eu ver. Tem muito idioma, né? Português já está. Vou botar aqui, ó, espanhol, tá? E vou clicar em aplicar. Ele vai... No meu caso, ele vai baixar e vai incluir. Vou fechar agora. Vocês vão ver aqui que no meu entrou o espanhol. E entrou o espanhol de vários países que falam espanhol. Por que no da Elisiane não deve ter entrado? Eu vou mostrar um detalhe. Indo aqui em configurações de novo, e preferências, nessa janela que abre, tem uma coisa importante que se você está usando o programa, mas não como administrador do sistema, no caso do Windows, ele não vai deixar você instalar uma nova biblioteca de línguas. Então você tem que vir na preferências, encontrar aqui, ó, locais de dados de idioma. Se tiver na primeira opção, que é caminhos de todo o sistema, ele não vai deixar você salvar, a não ser que você seja o administrador do sistema. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Vir em preferências, vir aqui em locais de dados de sistema e botar caminhos do usuário. Ele vai alterar o lugar de salvar o dicionário. E aí vocês têm que dar OK. O que isso aqui faz? Faz com que agora você salve essas novas línguas no seu usuário e não no sistema do computador inteiro. Se vocês entrarem como administrador do sistema, rodar o programa, clicando com o botão direito, rodar como administrador, vocês vão conseguir. Mas é melhor fazer isso. Roda o programa normal, entra em preferências e muda essa opção de caminhos de todo o sistema para caminhos de usuário. E aí dá OK. E aí vocês conseguem instalar qualquer língua que vocês quiserem. Imagina que vocês precisam descobrir ou transcrever, trabalhar com um documento que está em coreano, que está em chinês, ele também tem suporte para isso, e vocês conseguem fazer, tá? Então agora eu já coloquei aqui, ó, português do Brasil. Se você tem um documento que tem vários idiomas, você também pode
fazer essa opção. Eu tenho um texto que tem um resumo em francês, um resumo em espanhol, e o texto é em português. Então você pode vir aqui, ó, multilingual, e marcar os idiomas todos que tem nesse documento, tá? Aqui também tem uma outra opção, que é modo de segmentação da página. O que isso quer dizer? O programa, ele tenta entender essa página. O que é essa página? É uma página de um livro que está com todos os textos num lugar só, ou ele tem várias colunas, tem uma coluna só, ou ele só tem uma palavra, uma frase. Você pode definir isso também. Eu aconselho deixar em segmentação automática, porque o programa vai tentar encontrar como é a formatação dessa imagem, tá? Vocês também podem incluir palavras que vocês não querem reconhecer e palavras que vocês precisam reconhecer, mas não são comuns também nessa whitelist e blacklist. E gerenciar os idiomas, ok? Bom, se vocês clicarem aqui em reconhecer tudo, que é o que eu vou fazer agora, ele vai ler tudo que tem para ler e vai gerar um documento sem formatação. Vou apertar, vamos ver se vai. Aqui embaixo ele mostra o progresso, tá vendo? É uma página só, mas tem bastante coisa escrita. Então vamos ver o que ele vai me retornar. Então tá vendo, ele já abriu aqui do lado. Vou aumentar um pouquinho. Ó, Jornal do Brasil. Se a gente vir aqui, está escrito aqui em cima, ó, Jornal do Brasil, O País, Política. Segunda edição, segunda-feira, 28 de outubro de 2002, A3, que é a página. Depois das derrotas, tudo muito bem reconhecido, né? Quando chega aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, muda um pouco porque são colunas muito estreitas. Então, ele quebra as linhas de acordo com a coluna aqui. Inclusive, os hífens, né? Palavras que ele não consegue pegar o final. Ó, ontem, ele não pegou o hífen aqui, etc. E vai até o final. Só que chega aqui embaixo, dificulta um pouco. Se vocês olharem essa página, tem um pedaço da foto que está saindo, que está pegando um pedaço aqui, né? Que atrapalha o reconhecimento. Tem um título da foto e depois tem as colunas, e aqui embaixo também tem colunas no meio, entre dois outros textos. Então você não tem como saber, com esse reconhecimento geral, assim, da onde o programa tirou cada palavra. Fica difícil, você teria que ler tudo e buscar tudo de volta. Tem um jeito melhor de fazer isso, usar melhor o programa. Eu vou mostrar para vocês. Aqui em cima são as opções de saída. Eu posso salvar isso daqui, clicando aqui, ó, ele vai me dar uma opção. Quer salvar isso como um TXT, um documento de texto sem formatação? Você pode salvar. Você também pode alterar, você pode corrigir isso daqui também, tá? Você pode pegar e, eu quero remover os parágrafos, ou essa palavra está errada. Você pode editar também e salvar depois. Você pode buscar palavras também. Eu quero localizar Lula. E aí ele vai me mostrar toda vez que aparece Lula também. E eu posso substituir. Vamos supor que está escrito Lula errado e eu quero substituir. Você pode substituir também. Esse X aqui também é importante. Ele tem um recurso legal, que é, o X está aqui. Na setinha do lado do X, ele te dá umas opções. Juntar palavras com hífen, quero, né? Porque termina a coluna num hífen, dizendo que a palavra continua embaixo. Então eu posso juntar. Juntar espaços em branco, você tem aí um reconhecimento grande de espaços em branco que está errado. Ele junta. Preservar os parágrafos, precedido por marca de fim, tem ponto, tem interrogação, para ele criar quebras no texto, mesmo que não tenha ocorrido. Então eu vou deixar isso marcado e vou clicar no X, ó. Vocês vão ver como vai mudar. Mudou, ficou mais com cara agora de texto, corrido mesmo. Ainda tem alguns erros, mas, por exemplo, ontem, aqui, ó, que não tinha hífen, ficou separado. Então eu posso corrigir, acertar.
Aqui, ó, com menor grau de, tá junto. Eu posso dar o espaço. Você pode ir corrigindo. Foi manual, junto. Vou separar. Sessões eleitorais. Você pode ir corrigindo isso, tá? E aí você pode salvar como um TXT, um documento de texto. Esse outro elemento aqui também é legal, que é modo de inserção. Vamos supor que eu quero inserir aqui no final uma nova página. Eu dou Enter e aqui eu posso optar o próximo texto que for reconhecido, acrescentar no texto atual embaixo. Tá vendo que o verde está embaixo? Ou eu posso inserir no meio, onde eu marquei. Ou eu posso substituir tudo. Então ele te dá várias opções, né? Nesse caso aqui eu vou apagar esse resultado porque eu quero que esse resultado fique melhor. Vou descartar. Estão vendo essa varinha mágica ali em cima? Está dizendo assim, ó, detectar layout automaticamente. O que ele vai fazer? Vou clicar para vocês verem. Ele está tentando encontrar boxes de texto. Aqui vocês vão ver que ele já deu um resultado um pouco diferente do tutorial que eu dei. Mas olha o que ele fez quando tentou detectar automaticamente. Ele marcou um box aqui em cima, que tem uma linha com texto. O box 2, a outra manchete. O box 3, que é o título principal. Só que aqui embaixo, ele, em vez de separar esses boxes, ele fez um único bloco inteiro. O que pode ser um problema na hora de fazer a transcrição, porque ele pode querer pegar essa linha aqui, ó, e reconhecer eleição, o novo presidente eleito vai, né? Então, não está bem feito dessa forma. Eu vou clicar de novo para ver o que ele vai reconhecer. Ele foi no mesmo. O programa fez uma coisa legal aqui, ó, em cima, está 0.5. Isso aqui é para rotacionar a página. Ele detectou que a página do jornal estava um pouquinho torta. Então ele virou a página 0.5 graus para ela ficar mais reta para encontrar os caracteres. Você vê que eu posso virar ela 90 graus também, ou posso vir aqui, ó, que é rotacionar. Espera aí. Não, não é esse, é aqui, ó. No mais, eu vou girando ela aos poucos. Conforme eu giro, ela também altera os boxes. Então eu vou voltar para o 0.5 e manter os boxes como estão. Mas eu não quero o box 4 pegando tudo. Eu quero corrigir esse box. Você pode corrigir os boxes também. Você pode pegar no final do box, apertar e arrastar até onde você quer. Então eu quero que o box 4 seja esse subtítulo aqui. Você pode ajeitar os boxes para ele fazer o reconhecimento. E você pode acrescentar outros boxes também. Eu quero reconhecer também essa parte. Então você tem que apertar o Ctrl e marcar com o seu mouse. Se eu clicar direto aqui, sem apertar o Ctrl, ele vai apagar todos os boxes e vai fazer o box número 1 de novo. Outra coisa importante para vocês prestarem atenção, ele vai reconhecer na ordem. Então ele vai reconhecer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então vocês têm que marcar também na ordem que vocês querem, tá vendo? Isso dá mais trabalho, porém, você tem certeza que a transcrição vai ser feita de forma eficiente. Isso se vocês querem, aí eu quero que ele pegue o título da foto. Aqui nós temos um problema, ó. Aqui o ideal é você pegar palavra por palavra. Porque se eu fizer o bloco inteiro, vai pegar um pedaço da mão do Lula e vai atrapalhar o reconhecimento. Assim, pronto. Aqui embaixo eu posso pegar ele inteiro, até lá embaixo, né? Agora eu posso pegar também a legenda da foto, o título. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai fazer tudo. E por aí vai. Então vocês podem marcar e definir essa ordem, tá? Se você clicar com o botão direito, você pode mudar a ordem.
Se o reconhecimento automático reconheceu em ordem errada, você pode vir aqui e dizer, não, esse não é o 3, esse é o 2, ou esse é o 1. Tá? E você pode reconhecer só ele também, só essa área, por exemplo. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou reconhecer do jeito que está e vamos ver o resultado que ele vai dar, se vai ser melhor ou pior do que estava antes. Pronto, ele reconheceu tudo. Interessante que ele reconheceu pior essa primeira parte aqui. Tá vendo? Aqui era Jornal do Brasil, ele não conseguiu ler. Me parece, eu vou dar um zoom aqui, que ele cortou um pedacinho do Jornal do Brasil, tá vendo? Se eu vou puxar um pouco mais para baixo e mais para o lado, e vou rodar de novo, agora ele vai incluir embaixo. Ó, como eu rodei de novo, vamos ver se ele acrescentou embaixo. Ele acrescentou embaixo, né? Deixa eu ver. Não, ele foi mais inteligente que eu. Deixa eu apagar tudo. Agora eu não sei se ele acrescentou embaixo ou não. Vou reconhecer de novo o que está marcado. Agora ele leu o Jornal do Brasil certo. Esse é um bom exemplo de que o boxe, se cortar ou se pegar um pedacinho da letra, vai influenciar no resultado também. Então agora vocês podem ver que vai ficar com mais sentido porque foi marcado na ordem correta. Tá? Eu vou clicar aqui para retirar os hífens e os espaços e ele vai me dar um texto com maior sentido. Óbvio que tem erros. Ó, o mesmo erro foi manual, de novo, eleitorais, porque provavelmente no próprio jornal a palavra está muito junta. Ó, mas tem poucos erros agora para vocês corrigirem. Né? E vocês conseguem também saber mais ou menos aonde está cada erro, cada box de palavra. Beleza? Esse é um jeito manual de fazer o reconhecimento, mas ele te dá um resultado melhor. Tá? E aqui você salva ele num documento de texto. Beleza até aqui? Me falem aí que eu não estou vendo mais vocês, não. Infelizmente, eu estou com a cara no... Beleza, professor. Estamos ouvindo. Valeu. Eu vou salvar na área de trabalho aqui para poder apagar. Vou agora tentar fazer com um PDF, só para vocês verem um jeito diferente e como com PDF é mais eficiente. Eu peguei esse livro aqui, que está digitalizado, do Eugênio Genovese. Eu vou marcar aqui, ó, PDF. Ele está em português e está em PDF. Eu não quero agora que ele reconheça o PDF inteiro, porque é um livro que tem sei lá quantas páginas. Como é um PDF de várias páginas, quando eu clicar aqui em reconhecer, ele vai me perguntar, você quer reconhecer a página atual ou você quer reconhecer várias páginas? Quer ver? Ó, página atual ou múltiplas páginas? Eu vou clicar em múltiplas e vou botar aqui, eu quero reconhecer da página 5 à página 10, vírgula. Quando vocês botam assim, 5-10, quer dizer que ele vai reconhecer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou botar vírgula, a página 12 até a página 15. Eu vou dar OK. Ele já está reconhecendo, tá? Só que vocês vão ver que ele vai me dar o resultado de uma forma diferente, muito mais útil para a gente, até para trabalhar. Dá para fazer isso com o jornal também, eu vou mostrar depois. Aqui embaixo ele está passando, fazendo o avanço. Eu podia ter botado menos páginas, né? Para ir mais rápido. Você pode cancelar também, mas ele já buscou 4. Acho que eu vou... Vamos ver, deixa o bichinho ir. Está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas aqui vocês podem reparar que na saída, ele não está me dando mais como saída um texto corrido. Ele está me dando uma série de elementos ali que eu posso encontrar o caractere, a linha, o parágrafo dentro daquele PDF. Isso é muito bom para a gente fazer transcrição. Eu vou mostrar isso também no jornal, dá para fazer. Tá? Está na página 9, falta uma página só para finalizar.
E nesse modelo vocês podem botar para fazer o livro inteiro, né? Você pode botar para fazer, você fotografou centenas de páginas, você pode botar que ele vai fazer. Pronto, eu vou minimizar aqui só para a gente poder ver. O que ele me deu de resultado? Ele me deu aqui, ó, eu estou só fechando para vocês verem. 10 páginas. Página 1 de 10 até a página 10 de 10. Tá vendo? Que do PDF é a página 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, que foi o que eu pedi. Eu vou clicar na primeira imagem. Ó. Ele abre para mim aqui. Vou clicar na seta para abrir. O que o programa fez? Ele encontrou um bloco de texto e marcou o bloco de texto. Dentro desse bloco de texto, ele encontrou 3 parágrafos. Não é perfeito aqui, porque não são parágrafos, né? Mas ele encontrou um primeiro, que ele entende por parágrafo, que tem uma linha. Dentro dessa linha tem uma única palavra, que é índice. Eu vou até aproximar aqui para a gente ver. Índice, está correto. No segundo parágrafo, ele encontrou 1, 2, 3 linhas. A primeira linha tem preparado, ele não conseguiu ler prefácio. E os pontinhos também, ó, porque ele marcou muito junto, ele pegou tudo errado. E a página 13, correto. Então, aqui vocês conseguem corrigir palavra por palavra. Isso é muito útil. Então, não é preparado. Então, eu vou clicar 2 vezes e vou escrever prefácio. Vou dar Enter. Pronto, ele corrigiu. Esses daqui estão todos errados e não me interessa porque são pontinhos. Então, o que eu posso fazer? Desmarcar. Espera aí, não está desmarcando? Por quê? Pronto, está desmarcando agora, tá vendo? Eu estou desmarcando porque eu não quero que salve isso daqui. Porque eles são esses pontinhos e estão errados. 13, está correto. E assim você consegue ir linha por linha, corrigindo as palavras, né? Reconhecendo cada erro que foi colocado nesse texto para vocês corrigirem. Eu vou para a segunda página, que já é uma página de texto. Vamos ver como ele se saiu. É uma digitalização, letra pequena. Então ele encontrou um bloco que está escrito prefácio. Vamos ver se está prefácio. Prefácio. Segundo bloco, que tem um parágrafo. Dentro desse parágrafo tem várias linhas. Ó. Primeira linha, o escravismo, vírgula, qualquer que tenha sido. Então, está correto. Ele conseguiu aqui reconhecer todas as palavras. E quando ele acha que está errado, ele marca em vermelho. Uma outra coisa útil aqui, nesse recurso, quando você reconhece PDF, é esse botão aqui em cima que é WConf, que é mostrar valores de confiança. Ele vai mostrar aqui na lateral a porcentagem de certeza que essa palavra está correta. Então, ó, 93% de chance disso ser um O. Escravismo, ele não conhece essa palavra no dicionário dele, provavelmente. 87%. E por aí vai. 96%. Esse A que está mal... a tinta está um pouco borrada, ele vai dizer que só tem 72% de chance de estar correto. E assim vai. Esse recurso é muito útil para você fazer o reconhecimento e fazer a conferência desse reconhecimento também. Né? Quando é um texto digitalizado, você tem outras marcações que podem corrigir. Isso é muito útil. E na hora de salvar, você também tem mais recursos. Eu posso imprimir direto aqui, ó, mostrar pré-visualização da impressão, posso buscar as palavras, e aqui eu posso exportar. Isso é muito útil, porque você vai escolher a opção de exportação. Eu posso exportar como um TXT, um documento sem formatação. Isso é muito bom quando você vai usar esse texto, por exemplo, para rodar ele em outro programa para fazer análise do texto. Eu vou fazer análise quantitativa de palavras, é melhor que ele esteja em TXT. Eu posso exportar num novo PDF, ou eu posso exportar num ODT. ODT
Open Document Text. É um documento de texto aberto usado pelo LibreOffice, que pode ser aberto no Word também. E aqui, para salvar, ele vai salvar essa saída de um jeito que você pode abrir novamente aqui. Esse é como se você estivesse salvando esse projeto aqui para abrir novamente para trabalhar nele no futuro. Tá? Eu vou clicar em salvar em PDF para mostrar um outro recurso que ele tem que é muito legal. Exportar para PDF. Ele vai te dar várias opções. Opções de cor, opção de resolução, né? Como que você vai comprimir, que tipo de letra, enfim. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse modo de saída. O que o modo de saída dá de opção para a gente? Ele dá duas opções. Eu posso salvar ele como um PDF. Isso quer dizer que ele vai salvar um PDF com o texto que você reconheceu, ou PDF com sobreposição de texto invisível. O que isso quer dizer? Ele vai pegar o mesmo documento, vai criar um novo documento com a imagem que tem aqui. Em cima de cada palavra que tem naquele PDF, ele vai colocar o texto, só que invisível, para você poder marcar, selecionar e pesquisar. Esse é o jeito mais legal de fazer. No avançado, também da exportação do PDF, você tem algumas opções. Qual versão do PDF, se você vai botar uma senha para abrir o PDF. E também você cria alguns metadados. Você pode colocar quem é o autor, quem criou, título, né? Eu vou botar aqui Genovese, por exemplo. Assunto, palavra-chave. Isso é muito útil para a gente quando vai fazer pesquisa. O próprio uso do Zotero, vocês já perceberam que se o PDF não tem esses metadados, quem é o autor, qual é o título, etc., o Zotero, por exemplo, não reconhece esses elementos. Então eu vou exportar agora para ver como é que ele vai ficar. Ok, vou salvar na área de trabalho mesmo. Ele está salvando página por página, tá vendo? Ele está indo todas as páginas, pegando o texto que foi reconhecido e colocando por cima dessa página. Deixa eu abrir ele aqui para a gente ver como é que ficou. Pronto. Esse PDF que não tinha reconhecimento, agora eu posso selecionar o texto. Tá vendo? No prefácio eu posso pegar também e marcar. Você pode fazer marcações, você pode copiar, colar, que é o que a gente sempre espera que um PDF tenha hoje em dia, mas muitas vezes ele não tem, né? Muitos scanners já fazem isso automaticamente, mas esse programa te dá muito mais opções e muito mais recursos. Deixa eu limpar aqui de novo. Beleza, até aqui, povo? Já são 8 horas. Eu vou mostrar só mais 2 exemplos. Beleza, professor. Valeu, valeu. Só 2 exemplos aqui diferentes. Um que eu sei que vai dar errado e um que vai dar mais ou menos certo, para a gente poder passar para as questões e para a parte mais de encerramento. Essa é uma foto que eu tirei de uma fonte de 1904. Ela está em inglês. Eu trouxe ela para a gente poder ver essa diferença. Eu vou dar um zoom para vocês verem. Está bem legível, mas é máquina de escrever, né? Não é impresso. Isso pode dar alguns problemas. Então, vocês podem ver que tem alguns elementos na página que são importantes para a pesquisa. Por exemplo, tem aqui o carimbo do arquivo, tem a página, aqui tem uma anotação, tem anotações na lateral feita manual, né? E etc. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ver como que o programa vai reconhecer tudo. Mas eu não quero reconhecer marcando, eu quero que ele faça automaticamente. Então, eu vou deixar PDF, mesmo que não seja um PDF, eu vou deixar PDF para ver o que ele vai fazer. Vou mudar o idioma, que é inglês do Reino Unido. Eu vou clicar em reconhecer. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu minimizar aqui. Vou afastar um pouco para a gente ver. Ele fez aquele mesmo esquema que ele fez para o PDF do livro. Ele foi buscando os blocos. Vamos ver que blocos são esses. Ele marcou um grande bloco aqui, só que você vê que já ficou palavra de fora. Mas, vamos ver, esse bloco não tem nada.
É o bloco de texto, mas ele não reconheceu o texto. Segundo bloco, tá correto, né? Vamos ver, tem uma linha, essa linha está escrito Government House, correto. Bloco 2, 19 de fevereiro de 1904, está correto. Bloco 3, Sir. No bloco 4, tem um parágrafo aqui, tem um outro parágrafo. Ele conseguiu fazer muito bem, tá vendo? Ficou na dúvida dessa palavra, dubbing. Vamos ver o que é. Não é dubbing, é during, porque o R foi digitado errado mesmo. Então, a gente pode corrigir aqui. Vou corrigir, é during. Tá com caps lock, peraí, pronto. E Carnival, tá certo. Deixa eu ver outra. Tá vendo? Ele conseguiu muito bem encontrar os caracteres. Aqui, ó, tá errado, não é que é. Vamos aproximar para ver o que é. 2 pontos. Então, vou corrigir. 2 pontos. The importance, e por aí vai. Carnival, é Carnival mesmo. A linha tá aqui. Então, ele conseguiu ir muito bem, tá vendo? Vamos ver o outro bloco. Mesmo não sendo um PDF, ele conseguiu encontrar esses blocos de texto e fazer essa marcação. Está tudo correto. O único problema aqui é esse bloco que é uma assinatura, né? Então ele tentou reconhecer a assinatura, botou palavras, mas para a gente não vai ser interessante. Então eu vou desmarcar esse bloco aqui. Ele não vai incluir esse bloco, tá? O outro bloco é Governor. Vamos ver se ele vai conhecer. Por que ele não conseguiu ler Governor aqui, governador? Porque está torto e ele achou que tinha uma linha e outra linha embaixo, várias outras linhas, né? Várias outras letras dentro dessa linha que ele não conseguiu ler porque ela está fora da reta. Então aqui a gente pode remover essas linhas também que estão erradas e pegar essa linha aqui e escrever Governor, por exemplo. O último bloco, ele pegou um bloco ó, que não tem nada a ver, que não existe, é só uma linha aqui do lado. Eu vou remover ele também. Então ele funcionou muito bem para esse documento, mesmo que ele não tenha pegado alguns outros elementos aqui, como por exemplo esse documento aqui, porque está torto, outros elementos aqui. Você pode tentar incluir esses documentos daquela outra forma manualmente, tá? Mas eu vou salvar aqui só para a gente... Eu vou exportar agora esse como documento de texto para a gente ter como exemplo para ver depois. Por fim, eu vou mostrar só mais um exemplo mais difícil, que é o exemplo dessa página do Jornal do Brasil, que tem muita coisa escrita e não tá, se eu aproximo assim, já começa a pixelizar. Esse é o tamanho correto da imagem, então esse aqui seria o melhor. É uma página que tem uma matéria sobre a música pelo telefone, tá vendo? Mas olha a qualidade desse jornal, tá muito ruim. Então eu vou tentar digitalizar para ver o que acontece. Vou mudar para português. Eu vou mudar aqui para documento sem formatação, porque eu quero marcar. E vou começar a marcar. Vamos ver, eu vou marcar pelo telefone e vou marcar esse primeiro parágrafo que está muito ruim. Até para ler está difícil. Pronto. E vou clicar aqui para ele reconhecer. Vamos ver o que ele conseguiu. Vou dar uma aproximada aqui para a gente tentar ler juntos. Então ele botou aqui, pelo telefone. Descíamos a Rua do Ouvidor em ida Rio Branco. Encontramos-nos com Mauro de Almeida, carnavalesco, não sei o quê. Você vê que o programa tentou, mas faltou muita coisa. Mas é pelo telefone. Descíamos a Rua do Ouvidor em demanda da Avenida Rio Branco, quando encontramos-nos com um compadre, Mauro de Almeida, o conhecido carnavalesco peru dos pés frios, companheiro inseparável do morcego. Ele não conseguiu pegar, porque o jornal está muito ruim, então tem limitações.
Você pode tentar clicar aqui, ó, configurações da imagem, controles da imagem, e tentar aumentar o brilho, inverter as cores, por exemplo. Vamos que assim, invertido fica melhor. Vou aumentar o contraste um pouco também. Acho que eu exagerei. Vou botar 25, não. Vou botar 15 de contraste. Opa. E vou dar para ele reconhecer. Vou apagar e vou tentar de novo. Ficou pior ainda, não deu certo. Porque o jornal está muito ruim. O que eu estou querendo mostrar com vocês para isso? Que esses programas têm limitações. Ó, agora ele já deu um outro resultado. Porque eu aumentei um pouco o brilho e o contraste. Então você pode tentar, mas tem horas que só a transcrição manual vai funcionar. Vou tentar pela última vez. O que é esse aqui? É a resolução. Vou aumentar um pouco a resolução. E vou mover aqui. Vou refazer, vamos ver. Está pior ainda. Vamos lá. Ele não consegue. Porque o jornal não deixa, né? Então, existem limitações muito grandes aí do OCR, que é definido pela qualidade da digitalização, mais do que pelo programa. Deixa só eu abrir o que a gente fez com um leitor de texto, com ODT, e também esse daqui com texto corrido, só para mostrar para vocês. Então, ó, esse aqui foi aquele do Jornal do País do Lula, que está em texto sem formatação. Então, esse é o melhor jeito de trabalhar se você for trabalhar com outros programas para ler esse documento. E aqui também, ele tenta... Deixa eu afastar. Quando você salva ele em ODT, o formato que pode ser aberto no Word, ele tenta manter o mesmo padrão, a mesma formatação do original, tá vendo? Então ele bota lá o título em cima, acabei movendo, o título em cima, a data, ele tentou manter, ó, ficou bem razoável. Mas olha aqui o govern, ó, porque ele não entendeu que era uma linha, porque estava torto, então você tem que corrigir esse tipo de coisa. Deixa eu voltar para ver a cara de vocês aqui, que já está me dando nervoso ficar falando sem ver vocês, tá? Vai dando uma agonia. Beleza, meu povo? Vocês já tinham visto algo desse tipo? Programa que faz isso? Porque... Não, bro. Para mim foi uma surpresa, algo novo. Cara, eu vi hoje. Não. Eu também não tinha visto. Olha, Vera, para nós historiadores isso é uma ferramenta fundamental. É claro que tem esses limites, né? Ele vai reconhecer letra errada, ele não vai dar conta de pegar todos os elementos, etc. Mas é um adianto enorme, né? É uma ferramenta que tem um potencial muito grande para a gente. E é isso também, como professores, ele também é muito útil, principalmente quando a gente quer digitalizar os textos para os alunos lerem. Você mandar um documento para o aluno em PDF que não está reconhecido, nossa, é totalmente contraproducente, porque o aluno já tem que ler no computador, ele já tem que ler no celular. E se ele não puder marcar, grifar, copiar aquilo para colar num fichamento, aí então o PDF é o pior formato. Então eu defendo que todos os professores usem programas de reconhecer na hora de digitalizar os textos para os seus alunos, porque senão não tem como ler. Eu não leio. Se vem um PDF para mim sem OCR, eu não vou ler. Desculpa, mas não tem como ler. Até porque você vai ler no celular a maioria das vezes. Então não dá. Eu, inclusive, acho que a gente já tem que passar pular do PDF, mandar os textos em outro formato, EPUB, MOB, alguma coisa que se adeque à tela do celular para que vocês possam ler melhor. Porque senão, como é que você vai cobrar do aluno ler se o troço é numa tela fixa, um PDF
PDF fixo. E quando são 2 páginas juntas, digitalizou as 2 páginas juntas, aí não tem como ler, aí é desgraça. Eu imagino para vocês que tem 5 matérias para fazer, ter que ler em PDF. Então, o dia que eu fizer isso, vocês joguem na minha cara. Tá? Você não pode fazer isso. Hoje em dia, tem vários aplicativos leves para celular que fazem isso. Quando eu estou lá na Unilab, quando eu estava dando aula, precisava digitalizar, eu usava um que chama CamScan. Tem vários assim, que quando você tira a foto do texto, ele já reconhece. Gratuitos, inclusive. Então, eu aconselho vocês a darem uma procurada que vale a pena. Vocês vão trabalhar no computador para fazer trabalhos mais... Não é aqui no aplicativo? Rapaz, eu esqueci, porque eu apaguei ele aqui. Eu acho que é CamScan. Assim, ó. Eu vou escrever aí. Scan, que é o scanner da câmera. Mas tem outros. Se vocês pesquisarem assim, aplicativo... Essa eu já usei essa aí. Ele funciona, né? Funciona, né, Beto? Assim. Funciona legal. Ele não vai ser, obviamente, uma coisa para você fazer uma digitalização em massa. Você vai fazer um texto pequeno, algumas páginas de um livro, né? Funciona bem, é gratuito, acho que você tem um limite ali. Você pode digitalizar, já mandar por e-mail, já compartilhar no WhatsApp, então é muito, muito útil. Os professores da Unilab usam bastante. Isso não dá para dizer que não, né? Vale a pena. Para a sala de aula, então, é um recurso muito útil para a gente. Beleza, meu povo? Era isso que eu queria hoje mostrar para vocês. Beleza. Da parte prática, né? Espero que vocês utilizem. Ele não é pesado. Claro que se vocês forem rodar uma coisa muito grande, um PDF de 400 páginas, ele vai demandar do computador de vocês. Eu aconselho vocês botarem para fazer e sair para arrumar outra coisa para fazer da vida e depois volta, né? Mas eu aconselho sempre, em vez de rodar uma quantidade muito grande de páginas, rodar de capítulo em capítulo, até para vocês verem se funcionou direito ou não. Rodar centenas de páginas de uma vez é ruim, porque vocês não conseguem ter tanto controle da qualidade da digitalização. Então, roda um capítulo, roda outro, porque aí vocês conseguem ter esse controle mais fino do processo. Tá bom? Utilizem. Eu só esqueci de falar uma coisa. Esse é um programa feito a partir de o leitor de OCR mesmo é o Tesseract. É um leitor de OCR muito... talvez o melhor da atualidade, gratuito, é um programa que ele está ali rodando por trás desse layout amigável para o usuário, né? Essa interface que a gente está usando. Então, atrás dessa interface, tem esse Tesseract, que é o que lê de fato. O Tesseract pode ser usado ele puro, no terminal, mas é muito mais difícil de você trabalhar. Então, esse é um programa feito gratuitamente, de código aberto. Inclusive, você pode baixar o código e modificar de acordo com como você tiver interesse, para quem souber fazer, desde que dê também os créditos ao pessoal que desenvolveu. O nome do programa que o Alonso tinha me perguntado é Gimage Reader. Deixa eu ver se... Pronto, botei aqui. Eu vou mandar para vocês o link, mas está tudo lá no vídeo do tutorial. Vou mandar para vocês aqui o link. É um repositório, uma pasta, né, dentro do GitHub, que é essa plataforma de programadores que tem muitos programas úteis ali. Eu botei o link aí para vocês. Vocês têm que rolar para baixo, tem uma explicaçãozinha de como ele funciona, e embaixo tem lá installation. Aí vocês vão clicar na página de lançamentos e buscar o executável que vocês vão usar no computador de vocês. Beleza, meu povo? Não é para ir embora, não. Diga, Nembali. Sim, se for uma tabela com dados ou gráfico, como é que ele consegue ler?
Se for uma tabela, ele vai reconhecer os caracteres da tabela. Não necessariamente ele vai conseguir extrair aquela tabela como uma tabela. Porque aí ele está ali buscando reconhecer os caracteres, né? Ele não está buscando retirar aquela tabela. Tem outros programas para extrair tabelas de PDF. Tá bom? Se você tiver interesse específico nisso, me manda um e-mail que eu mando para você. Manda até posso botar até para a turma, só me manda lembrando. Porque tem programas para isso. Eu tenho aqui um PDF com algumas tabelas que não estão disponíveis, por exemplo, não estão reconhecidas para eu baixar. Então tem alguns programas, até online mesmo, que você consegue extrair tabela de PDF para trabalhar, transformar aquela tabela, por exemplo, numa planilha do Excel, né, para trabalhar. Dá para fazer. Mas esse não tem esse objetivo. Então ele vai reconhecer os caracteres e vai te entregar aquilo como um texto. Não vai te entregar como uma tabela formatada, tá bom? A mesma coisa com imagem. Você pode também selecionar a imagem ali, ele vai reconhecer a imagem e vai dizer, aqui tem uma imagem. Mas eu não tenho o que fazer com a imagem porque eu estou reconhecendo caracteres só. Ele vai marcar que tem um gráfico ali, um elemento gráfico. Tá? Mais alguma dúvida do programa? A verdade é que é isso. Esses programas você vai mexendo e vai aprendendo. Qual o melhor jeito para exportar para mim, né? Como é que eu uso? Eu quero usar ele mais como PDF. Atualmente, eu tenho exportado mais ele como TXT, como texto puro, porque aí eu posso rodar ele tanto no Word quanto no LibreOffice, posso abrir ele no Python para poder buscar elementos ali que eu quero encontrar, etc. Tá? Então isso depende de como vocês vão lidar com eles para pesquisa, por exemplo. Beleza, meu povo? Eu vou sugerir o seguinte, eu queria conversar com vocês aqui 10, 15 minutinhos só, então eu vou interromper a gravação aqui agora, e a gente só faz o encerramento do curso aqui ao vivo, tá bom? Deixa eu interromper a gravação. Valeu.